Agamnatron Nivei me cruelum fei Toki me suspic Augustus soi mea. Boa noite a todos, que sejamos todos nós bem-vindos nesta noite aqui na casa. Todos aqui presentes, todos que estão em seus lares, que possamos aproveitar estes momentos com tudo aquilo que é oferecido para nós, de energias, de bons pensamentos, que aqui e daqui nós levamos e também que viemos trazer para contribuir com os trabalhos da casa. Então, neste momento pedimos para que quem estiver com o celular, que desligue ou coloque no silencioso, para que o melhor andamento dos nossos momentos de oração. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então, neste momento, pedimos a Jesus, nosso querido Mestre e Guia, ensina-nos a servir com humildade e alegria, que possamos aprender todos os dias a construir o céu em nosso próprio coração. Dá-nos, Jesus, disposição para o trabalho no bem, disciplina para cumprir os nossos deveres. Que a paz do Mestre esteja conosco e que neste momento, então, possamos estar todos conectados com o nosso coração, com os nossos pensamentos, para aproveitar as reflexões da nossa irmã, que com certeza trarão para nós muitas boas lições e muitos ensinamentos. Boa noite, então, a todos os irmãos presentes na nossa casa, de ambos os planos, que tenhamos aqui o acolhimento do nosso Mestre, como nos trouxe a Laura no início. Sabemos nós que Ele se faz presente nesse ambiente, nos acolhendo, bem como nas nossas casas, nesse momento que paramos para refletir, para ouvir, para sentir, para quem sabe nos transformarmos com seus ensinamentos, com as reflexões que Ele sempre deixa para nós em vários momentos. Ele, como bem sabe, nos conduz, nos leva, segura a nossa mão em vários instantes e, na sua visão ampla, sabe que em algum momento nós buscaremos o nosso desenvolvimento moral e individual e também intransferível, porque esse adiantamento, essa melhora que nós devemos ter, é nossa, unicamente nossa, e cabe a nós
buscá-la e a cada dia, passo a passo, ir nos transformando. São momentos como esse, na nossa semana, que com certeza foi corrida, que nos permitem olhar para nós, refletir sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre o que o Evangelho pode nos trazer, sobre o repensar das nossas atitudes. Essas oportunidades são imperdíveis. São de acolhimento, são de escuta, são muitas vezes de instruções que nos chegam e são, sim, a orientação amorosa do nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e dos amigos espirituais que com certeza estão aqui conosco para que nos assistam nessa condução que nós temos de buscar. Muito temos falado e refletido sobre as sombras que nos acometem diariamente, internamente, e que, na maioria das vezes, não trazemos à luz, não trazemos para a nossa consciência, porque temos medo, temos receio, temos incertezas de como vamos conduzi-las no momento que soubermos delas. Essas sombras talvez tenham parte nesses momentos, ou podem ser descobertas nesses momentos que nós temos, como este aqui, de reflexão, de pensamento no bem, de busca interna de melhor. Todos nós já nos pegamos pensando sobre o que nós devemos fazer diante de alguma situação que chega para nós, diante de algo difícil, às vezes, que temos para resolver. Quem de nós não pensou, e agora? O que eu faço? Que caminho eu tomo? Por onde eu vou? É difícil, muito difícil, reconhecermos que somos falíveis, que nem sempre temos essa resposta, que talvez em algumas vezes nós vamos tomar atitudes que ainda não estão de acordo com o que realmente precisa ser feito. É difícil, como diziam antigamente, eu ouvia bastante, é difícil para a gente, às vezes, encararmos de frente que nós não somos tudo isso que pensamos ser. Nós não somos aquela última bolacha do pacote. Às vezes é difícil a gente saber que podia ter feito diferente. Porque o nosso orgulho, ele é tão forte às vezes, que sobrepõe essa vontade firme de enxergar o outro lado. É duro ver as nossas imperfeições. Às vezes é muito duro saber que as dificuldades estão na minha casa interna, não na casa do outro. Às vezes a minha dificuldade parece que se reflete no outro, parece que é dele, mas não é. É minha. E temos dificuldade sim de olhar para isso, porque mexe muito com questões que estão lá dentro e que nem sempre temos coragem de olhar. Mas é doloroso também nós percebermos que é preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente pensando que não podemos desistir. Não é esse o fato, não podemos.
nós precisamos ter consciência que precisamos continuar. Mesmo com essas imperfeições, com essas dificuldades, buscando essa melhora, é preciso continuar. É preciso persistir. O acontecer precisa vir à tona. A nossa vida não pode parar. A nossa existência precisa, muitas vezes, recomeçar. Recomeçar nas atitudes, recomeçar nos momentos de reflexão, que nos levará, com certeza, a encarar de frente quem somos. Estagnar não é o objetivo, o grande objetivo. Como nós falamos no início, o nosso mestre visualiza em nós a evolução, nos dá a propulsão para isso. Então, o objetivo não é que paremos, é que sigamos na busca. E ele nos disse que brilhe a vossa luz. E por que não? Por que não brilhar a nossa luz? E é esse olhar que hoje nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão. Porque sombras, dificuldades, enfrentamentos, todos nós temos. E nesse percurso, esquecemos um pouco que também temos luz, que também temos esse foco ou esses focos dentro de nós. É para esse brilho que nós queremos olhar. É para esse brilho que nós devemos olhar. E é para aí que nós temos que buscar, focar. Todos nós temos inteligência. Somos seres dotados de inteligência e sabemos disso. Então é incoerente. É incoerente, meus amigos, não nos identificarmos assim. É incoerência não pensarmos que nós podemos e já somos melhores. A luz que tem em mim possivelmente não é a mesma luz que brilha em cada um dos irmãos. E está tudo bem. Está tudo certo assim. Porque cada um contribuindo com o seu foco, nós criaremos para todos nós uma luminosidade grandiosa. Se nós focarmos no que de bom podemos dar e contribuirmos para isso, com certeza nós também nos auxiliaremos. Somos individuais, também já sabemos disso. Somos seres que não dispomos somente de um corpo físico. Somos seres espirituais que aqui se fortalecem, que aqui devem se fortalecer, para amanhã ou depois, a partir daí, brilhar em outros campos, talvez, e voltar, sim, para seguir trabalhando aquelas imperfeições que com certeza ainda teremos e carregaremos conosco. Essa luz, ela precisa ser nutrida. Ela precisa também ser trazida para a consciência. E é por isso, então, que a gente precisa se olhar com calma, que nós precisamos nos olhar com amor, com fraternidade. Precisamos desenvolver em nós o auto-perdão, nos perdoarmos pelos erros que fizemos, que cometemos, seguir, buscar ser diferente, agir de uma outra forma. Esse auto-perdão, ele precisa vir também seguido de uma ação produtiva, benéfica, que me transforme de alguma forma. Todos os dias, se possível, façamos essa autoanálise de nós mesmos.
vejamos o que existe de bom dentro de nós. Qual a luz, qual o foco de luz que já brilha dentro de mim? O que de bom eu possuo e que já posso dar? Com o que eu posso contribuir para mim e para o outro? Como dissemos, talvez não seja só um foco. Talvez sejam vários focos precisando ser reorganizados, reformulados, repensados, descortinados. Vamos abrir as cortinas da alma, meus amigos. Vamos abrir essas cortinas para o amor, para o auxílio, a perseverança no bem, a autorrealização e a paz que tanto buscamos. O autorrealizar-se como indivíduos únicos que somos vai muito além das conquistas monetárias que temos. Vai muito além de ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho. É importante que esses bens materiais existam? São necessários para sobrevivermos? Sim, com certeza. Não duvidamos disso. Mas a autorrealização que nós precisamos visualizar, vislumbrar e buscar é aquela que nos eleva enquanto seres humanos. E Joana de Ângeles, numa de suas obras, Psicologia da Gratidão, que foi trazida por Divaldo Franco para nossos estudos, reflexões, leituras, ela nos diz que somente o amadurecimento psicológico pode conduzir os indivíduos com segurança no esforço do autoaprimoramento. E aprimorando-se, nos autorrealizamos. Vamos tendo conquistas que nos deixam bem, que nos deixam felizes, realizados por termos executado. E é claro que nós não podemos deixar de olhar que somos ainda infanto-juvenis nas nossas escolhas e decisões. Muitas vezes agimos como crianças e muitas outras como adolescentes, que ainda não se encontraram no caminho, que ainda se sentem feridos, que ainda precisam de uma mão segurando a sua. Somos infanto-juvenis, sim, na nossa vida diária. Porque muitas vezes olhamos mais para o negativo do que para o positivo. É preciso olhar para os pontos negativos? Claro que sim. Se nós não olharmos para eles, como vamos mudá-los? Mas e os positivos? Se fortificam onde? E como? A autorrealização, então, ela é porta aberta para o fortalecimento da nossa luz. E é através dela que a paz, que estaremos em paz com a nossa consciência, com aquele sentimento de dever cumprido, de que fizemos com o coração aberto tudo o que podíamos de melhor para nós e, em consequência, para os outros. E segue, então, nesse texto, a Joana nos dizendo que a autorrealização do ser, a
autorrealização é um estado interior de satisfação, de confiança nas nossas possibilidades, nessas possibilidades que dispomos e que devem ser sempre colocadas a serviço do melhor e do bem. Então, nós podemos nos autorrealizar. E com certeza nos autorrealizamos se olharmos bem para aquilo que nos deixa em paz, para as atitudes que nós temos que nos deixam felizes. Porque a felicidade, sim, de forma ainda pequena, ela pode ser deste mundo. No momento que estamos em paz conosco mesmo. Essa paz, ela é a capacidade de sentirmos o significado elevado de cada ação que fazemos. E ainda, a benfeitora nos traz que nós devemos, sim, sempre honrar as nossas conquistas. Honrar esses pontos positivos que temos. E temos certeza que agora cada um de nós deve estar pensando no que de positivo se tem. Certamente, ou esperamos que não seja certamente, que nós tenhamos uma lista grande, que a gente consiga visualizar uma lista bem grande de coisas positivas que nós temos. Mas nem sempre é fácil. Quando alguém pede para que falemos de nós, logo a gente começa dizendo assim: eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, com aquele outro. Eu sou assim, assim, assim. Mas pontos positivos são difíceis de visualizar. Porque a gente sempre acha que não tem. Ou que não precisa falar. Mas é importante o auto-amor. É importante que nós pensemos que nós também somos luzes, sim. Foco pequeno, talvez, mas somos. Somos. Para alguém nós somos luz. Para aquele filho que temos que segurar a mão às vezes, somos luz. Para aquele pai, para aquela mãe que está com dificuldade e nós estamos ali do lado assessorando, nós somos luz. Nós somos luz para aqueles alunos que estão na sala de aula precisando que alguém lhes ensine alguma coisa. Somos luz. Somos luz quando estamos discutindo atitudes benéficas em um ambiente de estudos numa casa espírita, por exemplo. Somos luz quando buscamos ser melhores para poder agir melhor na minha vida e na do outro. Como assim a gente não é luz? Somos sim. Mostremos para nós mesmos esses focos que nós temos. Não vamos deixar que as sombras ofusquem essa luz que já existe. É muito importante que façamos essa autorreflexão. É importante também não parar. É importante continuar. O processo é lento, é devagar, é um dia após o outro, é um passo depois do outro. E também nós já sabemos que nós já viemos há milênios reduzindo a nossa capacidade de compreensão. Nós já viemos postergando
o que Jesus sempre nos trouxe. Nós viemos deixando para depois segui-lo. E seguir Jesus pode não ser fazer o que ele faria, porque ele é um ser individual e nós somos outro. Seguir Jesus é entender a sua proposta e tentar trazer viva para dentro de nós. É não olhar para aquele Jesus crucificado, é trazer ele descrucificado para o nosso lado. É pegar as suas orientações, a sua conduta como exemplo e tentar colocar no nosso dia a dia. Seguir Jesus talvez seja abrir as portas e as janelas do nosso coração para as nossas dificuldades e para as dificuldades daqueles que estão por perto. Seguir Jesus e descortinar a luz que já está dentro de cada um de nós pode ser feliz fazendo algo que gosta, fazer um artesanato, uma visita carinhosa, cuidar de alguém com amor, dar um abraço sincero, um bom dia cuidadoso, um olhar no olho do outro. Seguir Jesus não necessita de ações grandiosas. São nas pequenas ações do dia a dia. Devemos escolhermos todos os dias. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para a nossa luz. Para esses pequenos focos que não devem se ofuscar. Devem sim cada vez mais iluminarem-se. E gostaríamos de deixar uma pequena mensagem também da benfeitora Joana de Ângeles, que tem sido um braço forte para que possamos buscar o caminho junto ao Mestre, buscarmos estar melhores hoje do que ontem. E Joana diz assim: a batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, ninguém a aplaude, mas também ninguém a censura. É tua a vitória ou a derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou para conjuntura alguma que te levará ao fracasso, se não nos escolhermos. Qualquer interferência externa que tenhamos é escolha nossa, aceitá-la ou não. Nosso convite é, então, para que nessa noite, a partir dela, olhemos para o nosso lado positivo, que com certeza nos fortalecerá para enfrentarmos os pontos negativos que ainda temos. Que o Mestre Jesus se faça com cada um de nós.